Muito bem. Hoje nós vamos dar início na primeira leitura, né, na primeira aula, que é o signo de Áries e a casa um. Lembrando que o atendimento de vocês é individual, só que, como nós vamos falar de um signo e de casa, então eu vou reunir todos vocês para falar uma vez. Senão, a cada atendimento tem que estar falando, tá? Mas na hora que a gente for discutir o mapa de vocês, será totalmente individual. Mas aí você já tem noção de quando a gente começar a fazer o tratamento da casa um e do signo de Áries, você já tem ideia do que nós vamos estar curando, ok? Então, fechem os olhos. Fechar o olho é melhor porque você passa a ter somente foco dentro de você, sem perder o foco pelas coisas de fora. Isso. Vão levando a atenção à respiração. Como nós vamos falar de Áries hoje, Áries ele está na raiva. Então, nós vamos fazer agora uma respiração para exalar essa raiva que está dentro. Então, eu vou contar 4 e vocês vão encher o pulmão de ar em 4, vocês vão segurar em 4. Quando for para exalar, vocês vão exalar em 4, mas fazendo assim. Não é só soltar o ar, não é? Então, vamos lá. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta o ar, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Novamente, inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 1, 2, 3, 4. Muito bem, mais uma vez. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Nesse momento vocês estão presentes. Vamos lá, podem voltar agora a olhar aqui para mim. Muito bem. Então, nós vamos começando nesse estudo hoje, que é muito profundo, mas vai trazer para vocês uma visão muito, vamos lá, inovadora. É isso que é uma palavra que vai caber bem para o que a gente vai aprender. Vocês vão aprender coisas além do que já se ouviu, do que se aprendeu, e de uma forma muito dinâmica, bastante, ela não vai ficar estática, ela é dinâmica. Onde vocês vão entender essa polaridade energética de cada arquétipo dos signos, das casas. Então, existe ali uma energia que é emanada para nós, e é através dessa própria energia que a gente reencarna. E então, nós vamos entender hoje o que é um mapa astral, passo a passo, signo por signo. Então, esse primeiro mês agora, nós vamos estar no signo de Áries, casa um. Mês que vem, nós vamos nos reunir outra vez, nós vamos para casa 2, signo de Touro. E assim a gente vai um a um. Então, a gente vai se tratando de uma forma kármica e sistêmica, casa por casa, signo por signo, dentro dos chakras e também aonde está a minha disfunção energética daquele signo, que ele está dentro de mim. São arquétipos. Então, arquétipo é uma consciência. Então, lá no nossos estudos das quartas, nós estamos trabalhando com as consciências dos 12 apóstolos. Aqui nós estamos trabalhando com as consciências dos 12 signos. Percebe como vocês vão estar se preparando mais e mais nessa jornada evolutiva?
Então, vocês estão caminhando nessa nova consciência humana, que é o novo humano, dentro dessa terra que está passando por uma transição. Então, vocês ouviram o chamado e vocês estão aqui fazendo a diferença. Então, bora aprender e começar a praticar. Por quê? Fé sem ação é pura vaidade. Então, tudo que vocês aprenderem, gente, pratiquem. Não só consigo, mas com os outros. De que forma? Exemplo. Pequenas palavras onde o outro possa trazer um pensamento onde ninguém às vezes colocou aquela palavra e no momento que você coloca, já expande. Opa, onde é que você viu isso? Percebe que vocês vão disseminando a cura, porque o outro vai ficar curioso e assim vai, e assim vai. Não tenham vergonha de ser diferente do que todos são. Essa é a proposta, tá? Então, qual que é o objetivo de estudar as 12 casas do mapa astral numa visão sistêmica e kármica? Qual é o objetivo? Compreender o significado das 12 casas astrológicas como espelhos das dinâmicas sistêmicas da alma, revelando heranças ancestrais, feridas, dons e caminhos de cura. Na introdução sistêmica, no olhar sistêmico, cada casa representa um campo de energia, um espaço de expressão da alma. Ela mostra como a consciência se manifesta nas dimensões da vida, do eu ao nós, do passado ao propósito. Na leitura kármica, as casas revelam onde o espírito está curando aprendizados do passado e ativando o serviço evolutivo da alma. E cada grupo de casas relaciona também com um conjunto de chakras. Então, a gente já vai tratando tudo. Então, o grupo de casas, do 1 ao 4, a gente trata o chakra raiz. Qual é o tema dessas 4 primeiras casas? Identidade e ancestralidade. Quais são os chakras básico e sacral? Então, a gente cura esses chakras. As casas do quinta casa à oitava, nós vamos trabalhar as expressões e relacionamentos. Qual é o tema? Criação e poder pessoal. Quais são os chakras? Plexo solar e cardíaco. Da casa 9 à casa 12, nós vamos trabalhar. Ai, peraí. Deu alguma coisa aqui, peraí. Nós vamos trabalhar da casa 9 a 12, consciência e transcendência. E aí, e o que, que é o tema que nós vamos abordar? Sabedoria e espiritualidade. Quais são os chakras? Laríngeo, frontal e coronário. Então, vocês percebem que quando nós começamos a estudar os chakras do comecinho do ano, vocês vão ouvir muito agora. Porque os chakras, estando no segundo corpo dos nossos corpos sutis, ele é o que nos movimenta. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente alinha, mais a gente está na presença, mais a gente se cura. E essa casa 1 é a casa da porta da alma, que é o ascendente, né? Que é o eixo do eu, é o eixo do eu. É o eixo de Áries e Libra, então é o eixo do eu e nós. E qual é a pergunta dessa casa 1? Quem sou eu neste corpo e nesta vida? Essa é a primeira pergunta. Quem sou eu neste corpo e nesta vida? Dentro dessa porta da alma, estudando a parte sistêmica, o que ela representa, essa casa 1? Representa o primeiro olhar da alma sobre si. Aqui estão o quê? Os padrões herdados da linhagem que moldam a personalidade. Olha que interessante.
os padrões herdados da linhagem que molda a minha personalidade. Então, a casa um, o estudo é isso, é o primeiro olhar da alma sobre eu, porque quem sou eu neste corpo, e nesta vida? É ali que você começa a saber quem é você. E é importantíssimo isso, porque é o que a gente vai levar durante toda a nossa estadia terrena. Quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? E a parte kármica, dentro dessa casa um, vai mostrar o papel escolhido nesta encarnação. Então, pode carregar padrões, pode carregar repetições de identidades familiares. Sou como meu pai, repito o destino da minha mãe, tá? A gente pode levar isso, porque ali tem um dono naquela casa que nós vamos saber. Então, eu posso estar repetindo a identidade de quem? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. E qual é a cura para essa casa um? É um ritual de reconhecimento de origem, trabalhando os chakras, principalmente o básico, tendo uma afirmação correta, onde eu honro de onde vim e me autorizo a ser quem sou. Olha que lindo. Eu honro de onde vim e me autorizo a ser quem sou. Então, essa é a primeira base que nós vamos ter aqui. Então, a astrologia kármica, ela é bem diferente, ela é sistêmica, é muito diferente da tradicional. A tradicional vai trazer para vocês pontos e vai trazer sobre a energia de cada planeta. Quando a gente aprofunda no kármico e no sistêmico, ele aprofunda de tal maneira que pega os 7 corpos sutis. Então, na astrologia kármica, ele vai despertar a percepção de cada posição do mapa, que mostra o quê? Memórias de vidas passadas, aprendizados não concluídos e potenciais a integrar. Então, aquele aprendizado que você não concluiu, que você veio para cá para aprimorar e fazer diferente, potencializar e integrar o que está em desarmonia com o que precisa harmonizar, mostra suas vidas passadas. E na astrologia sistêmica vai mostrar que o mapa é o espelho da sua linhagem. É onde suas feridas, os seus dons e os seus padrões herdados aparecem. Então, o início deve ser conceitual. Ou seja, a gente vai levando um conceito kármico diante de nossas vidas passadas, da nossa linhagem, e a gente acredita naquele conceito. Quando a gente descancara o mapa astral, começando pela casa um, a gente vê que tudo que nós fazíamos não era nosso, era de alguém, menos de nós. Ok? Então, esses serão os pontos principais. E aí vocês também hoje vão entender qual é a disfunção energética de Áries e a casa um. Então, vamos começar a fazer essa leitura aqui junto comigo. Deixa eu mudar aqui, colocar aqui na galeria. Ok? Eu vou fechar esse vídeo, vou abrir o outro para vocês assistir comigo do outro lado, ok? Eu já vou até abrir aqui. Ok. Então, essa vai ficar fechada. E vocês me procurando aí, vocês vão me encontrar. Eu tô na outra câmera. Vamos lá. Deixa eu. Conseguem me ver?
Estão me ouvindo? Estão? Ok, nós vamos começar por aqui. Eu mudei para o meu celular porque dá mais foco do que minha webcam. Quem estudou comigo os chakras vai entender bem isso aqui. Nós vamos fazer novamente tudo isso aqui, porque agora nós temos o Caio e nós temos pessoas novas, né, que não estão hoje porque tiveram que trabalhar, mas fica mais fácil a gente fazer novamente juntos uma parte do que vocês aprenderam de Kiron no mapa astral. Então vamos lá. Vamos entender o arquétipo de Áries na visão sistêmica. É a essência energética, é o fogo cardinal. O que é o Áries? Ele é o impulso vital, ele é o nascimento, ele é a coragem, ele é a afirmação do eu. Qual que é a regência simbólica da casa de Áries? Marte. O que ele significa? Ação, força, confronto, corte. Necessidade fundamental, pertencimento pelo reconhecimento de identidade. Ser visto em sua diferença, ter espaço para iniciar. Qual que é o movimento saudável? Transformar o impulso agressivo, defensivo, em afirmação criativa. Usar a energia da luta para abrir caminhos, não para repetir guerras do passado. Eu nasci sob o signo de Áries, então eu tenho um signo de fogo. Então, tudo isso que eu vou ensinar para vocês aqui, agora, nesse momento, sobre o signo de Áries, eu trago comigo. Tanto na parte sombra como na parte luz. Hoje, eu ainda tenho sombras de Áries, que eu trabalho diariamente, mas em relação a quem fui, hoje eu trago uma porcentagem muito grande da luz de Áries. Principalmente coragem. É uma coisa que eu não sei, é ter medo. O medo que eu tenho é aquele medo onde eu preciso parar e não fazer as coisas pelo impulso. Então, esse medo, ele me paralisa para que eu não venha depois me arrepender. Coisa que eu não fazia quando mais jovem. Então, primeira coisa aqui. Vocês têm aqui a roda zodiacal. A roda zodiacal. Eu vou colocar para ver vocês todos. Isso. Então, a casa 1, vocês estão vendo aqui, ó. O que é cúspide? Porque tudo a gente vai aprender sobre cúspide. Cúspide da casa 1, cúspide da casa 2, cúspide da 3, até a 12. Aqui tem o número 1. Vocês conseguem ver melhor aí, porque o meu aqui está um pouco sem foco. Então, qual é a cúspide da casa 1? É esse risco que passa em cima aqui, olha. Em cima do número 1. Essa é a cúspide da casa 1. Esse daqui, ó. Esse daqui é a cúspide da casa 1, ó. O 1 está embaixo dele. Então, para onde essa cúspide aponta é o signo ascendente da casa 1. Sistemicamente, quem é o dono dessa casa 1, nesse eixo, dessa cúspide? É o pai da mãe e a mãe
do pai. Então, eu vou fazer assim para vocês terem uma visão somente da casa um. Não é onde está dentro do vermelho, que é a casa um. É a casa do pai da minha mãe, a mãe do meu pai. Se vocês quiserem escrever o nome deles, para vocês não se perderem, porque vai ser um tal de pai do pai, mãe da mãe, vocês sabem, para quem já estudou comigo, sabe que vai ser um tal de pai do pai, mãe da mãe. Então, para vocês não se perderem, pode colocar pai da mãe, o nome dele. A mãe do meu pai, o nome dela. Eu acredito que fica mais fácil para vocês. Então, a casa um, ele é a casa do ascendente. Ele é a porta da reencarnação. Tudo aqui começa, tudo começa nessa casa um. É a minha proposta encarnatória, começa nessa casa um. É uma casa cardinal. O que que é a casa cardinal? É a casa da onde eu vim plantar novas sementes. É a casa do pontapé, do seu pontapé, o início. É aquela casa onde eu nasci com vontade de iniciar um novo projeto, uma nova ação. É o impulso para eu alcançar novos objetivos. Isso é a casa um. É o início, é o pontapé. É onde eu tive vontade como espírito para iniciar um novo projeto, tendo ação, para que eu possa, através do impulso dessa casa um, que o dono é Ares, eu comece um novo projeto. Isso é a casa um. Não tem como a gente nascer se não passar por essa casa. Mesma coisa, não tem como nascer se não for juntando o espermatozoide com o óvulo gerado na barriga de uma mulher. Não tem outro. Aqui na Terra ainda não temos o útero artificial como tem em outros planetas. Aqui na Terra ainda é do jeito convencional. Mas daqui umas décadas vai ter isso aí. Daqui uns séculos, mais ou menos, vai ter. É uma casa masculina. Qual é o elemento? Fogo. E é uma casa angular. O que é uma casa angular? É a casa de estruturação. Então a gente já nasce para estruturar uma nova oportunidade. E nós temos dentro de nós tudo que a gente precisa. Mas o meio que a gente é inserido, sistema familiar, sistema da sociedade, sistema religioso, sistema educacional, porque tudo é um sistema, a gente se perde no meio disso e esquece do que veio fazer. E o mapa astral, ele é a bússola para eu me reencontrar no meu caminho novamente e fazer a diferença. Tem idade para isso? Não. Tem tempo para isso? Não, nunca é tarde. Ok. Então é a casa do eixo de relacionamento. Essa cúspide
ela vai dar lá na cúspide da casa 7. Então, é o eixo de relacionamento. Um novo relacionamento. A gente ouve falar muito em relacionamento como se relacionamento fosse um homem e uma mulher, um homem com um homem, uma mulher com um homem. Não. O principal relacionamento é eu comigo mesmo. O homem e a mulher que está dentro de mim. Isso é um relacionamento saudável. Quando eu estou nesse relacionamento saudável comigo, automaticamente eu vou acessar um outro relacionamento saudável. Então, nós, dentro dessa sociedade, o que é inserido para nós? Você já está na idade de casar. Nossa, mas você casou e ainda não teve filho. Nossa, mas você nessa idade você mora com a sua mãe, seu pai. Nossa, mas você não fez uma faculdade? Nossa, mas você nessa idade você não trabalha? E qual é o primeiro relacionamento que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a ter um relacionamento comigo de uma forma emocional, mental e espiritual. Mas nós não somos educados para isso. Nós não somos. Nós somos educados para produzir. Como? Crescer, estudar, fazer faculdade para dar dinheiro para um sistema, trabalhar para dar dinheiro para os grandes, adoecer para dar dinheiro para os laboratórios e vivermos como burrinhos de carga, dizendo amém, 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 amém. E isso é ser temente a Deus. E a gente acredita e esquece de quem realmente somos. Então, a casa 1 é a casa da minha identidade. Quem sou eu? A casa 1 também é a casa da primeira impressão que nós temos no mundo. Então, eu tenho o signo de Aquário aqui nessa casa. Então, qual é a impressão que as pessoas têm quando me vê? A Fátima é diferente. Porque Aquário é diferente. A impressão que eu vou passar para as pessoas é que eu sou diferente. Mas não é só no físico, é nas minhas atitudes. E aonde eu entro, a primeira energia que chega antes de mim é a energia do meu ascendente. Não é a Fátima que chega. Primeiro chega a energia aquariana. E aquário, ele é a ruptura. Então, quando eu vou chegando perto das pessoas, muita gente tem medo de mim, porque a Fá vai quebrar alguma coisa. A Fá vai cortar alguma coisa. É o que as pessoas vão pensar. Por quê? Porque a energia do meu aquário chega antes de mim. Isso é todo mundo, gente, não é só eu. Então, quem tem um ascendente em água, a pessoa que quando chegar na casa do outro que recebê-la, a energia que vai chegar ali é qual? Uma energia emotiva. Uma pessoa que tem signo de terra, na primeira casa, ele vai chegar ali e vai ser uma pessoa que vai sentir segurança, estabilidade. A pessoa que tem um signo de fogo, quando ele chegar ali, o que, que ele vai sentir? Uma pessoa inspiradora. Um signo de ar, quando tem na casa um, que chega na casa das pessoas, o que, que ele vai passar primeiro? Inteligente. E quais são os signos de fogo? Leão, Áries e Sagitário. Qual é terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Qual que é o signo de água? Peixes, Câncer e Escorpião. Signos de ar.
Aquário, Libra e Gêmeos. Então, qualquer um desses signos que está na casa 1, é assim que as pessoas veem vocês. Estão compreendendo? Vamos lá. A casa 1 é o nosso corpo físico. Se nós temos aqui o pai da mãe e a mãe do pai, vocês se parecem ou com a mãe do pai de vocês ou com o pai da mãe de vocês. Eu pareço com a mãe do meu pai. Tá? É ali também que está a personalidade. Então, quando a gente faz o estudo dos 3 pilares, ele vai entrar o ascendente, porque é a impressão que eu entrei na Terra. É a personalidade que o ego vai se fazer para sobreviver. Funcional ou disfuncional é a personalidade. Se esse ego precisa criar uma máscara, porque senão ele não vai sentir que ele vai ter forças para sobreviver, então ele vai criar uma identidade falsa. Quando esse ego entende que o falso tem que morrer, esse ego vai ser estruturado e a pessoa vai passar a ver você como você é. Por quê? Porque você já se fez sendo quem é. Ok? Então, é a casa da aparência e da constituição física. A minha avó, mãe do meu pai, eu não conheci, mas a minha mãe dizia que ela era bem magrinha, miudinha. Então, minha mãe fala que eu pareço muito com a minha avó, porque eu trazia traços do meu pai que parecia a minha avó. A impressão que eu causo nos outros, a maneira como a gente inicia as coisas, olha só. Casa 1, eu sou aquário. Como que eu inicio as coisas? Fazendo diferente de todo mundo. Aquário. Para vocês terem noção, o planeta Aquário, o planeta Aquário, o regente de Aquário é Urano. Urano é o único planeta que não roda como todos, ele roda ao contrário. Então, quem olha um aquariano fala, isso aí não é normal. Então, quando a gente pega lá a forma que eu inicio as coisas, gente, eu nunca vou iniciar como todo mundo faz. Eu faço sempre diferente. É natural em mim fazer diferente. O aquário, ele também, ele não aceita dogmas. Ele não aceita regras. Ele faz como ele acredita que é, porque é um signo espiritualizado. É um planeta, o regente dele é Urano, é um planeta que está 208, mais de 200 anos à nossa frente, de distância. É um planeta que leva mais de 200 anos para dar o giro na Terra. Então, o que acontece? Ele traz uma força espiritual profunda. Vamos lá. A forma como realizaremos a missão do Sol. Então, eu sou Áries. Eu tenho um aquário dentro da casa onde eu tenho o signo, que é o signo de Áries, e eu tenho um Sol. Então, como que eu vou realizar essa missão? Então, eu vou usar o fogo de Áries de uma forma diferente, mais inteligente, que é Aquário, que é signo de ar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inovar, eu vou romper, eu vou quebrar paradigmas com força, com coragem, com fé, motivação, com confiança. Mas quando eu estou na sombra, você é impossível, você é arrogante, você é prepotente, acreditando que sei, não sei nada, que tudo é sombra e luz. Nessa casa 1, ele traz também as possibilidades de acidentes corporais, principalmente quando se tem determinados planetas dentro dessa casa 1.
Eu tenho Vênus. Vênus, ele traduz relacionamentos voltados ao amor, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu deixei escrito para vocês: possibilidades de acidentes corporais, principalmente faciais. Vocês percebem que eu tenho umas verrugas, já tentei tirar, mas eu não posso, tá? Isso mexia antigamente com minha autoestima, que é Vênus. Hoje não. Então, a casa um vai trazer algo que está na minha autoestima, que é a minha identidade, onde vai te trazer uma certa vergonha, um certo medo de ser quem você é, por N motivos. Vamos lá. A casa um também é a forma como sonhamos o mundo. Eu sonho com um mundo totalmente diferenciado do que é hoje. Não o planeta Terra, mais ainda aqueles padrões de dor que o ser humano carrega como um fardo e acredita que é normal. Então, eu tenho uma visão, porque o aquário é visionário, de que algo é tão leve, as pessoas carregam o peso somente na ilusão. É a casa que mostrará como irá realizar o que nos compete. Então, eu vim para fazer diferente. Eu vim para inovar. Eu vim para quebrar padrões, quebrar paradigmas, porque eu tenho um signo de aquário. E aí, quando eu der atendimento para vocês, cada um vai saber o que veio fazer nessa entrada, ok? E aí, vamos começar naquela parte. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Pode dar continuidade? Tá. Se aqui, nessa cúspide da casa um é a casa do pai e da mãe do pai, esse eixo de relacionamento aqui, ó, que é da casa 7, quem vai ser o dono da casa 7? O pai do pai e a mãe da mãe. Nessa cúspide aqui, nós vamos trabalhando, ó, só o eixo angular. Na cúspide da casa 4, aqui, quem é o dono? O pai. E essa cúspide aqui, quem é o dono? A mãe. Nessa cúspide aqui da casa 5, é a casa dos filhos. Essa cúspide da casa 3 aqui é a casa dos irmãos. Essa cúspide aqui da casa 5 para casa 6, a casa 6 aqui, ó, é a casa dos meus tios paternos. Tudo isso nós estamos falando, gente, sistêmico, nós não entramos ainda no kármico. Essa cúspide aqui da casa 12 é a casa dos meus tios maternos. Onde você está?
Você está aqui, ó, olhando para toda essa família aqui, ó, bem no meio entre o pai e a mãe e entre os avós e entre os tios. Olha a lealdade sistêmica. Você está aqui no meio, ó, no meio de toda essa bagunça aqui, carregando a dor de todos eles e não sabendo quem você é. Então, bem aqui no meio está você. E aonde está a Terra? Esse meio, você aqui, ó, na Terra. Isso aqui é tudo uma memória ancestral impregnada energeticamente e nós carregamos isso achando que é nosso. E aí a gente se pergunta quem sou eu? Não sei, porque eu não sei se eu sou meu pai, se eu sou essa mãe, se eu sou minha avó, meu avô, eu não sei se eu sou meu tio, não sei se eu sou minha tia, eu não sei quem eu sou, porque eu estou no meio disso tudo. Mas eu que escolhi, então eu tenho que saber. Então vamos voltar lá. Voltar para casa. Muito bem. Aí nós vamos entrar nessa parte que eu mostrei para vocês aqui, que agora que o bicho pega. Vamos lá. Hum, Muito bem. Então vamos começar com a mãe, tá? Vamos entender esse ascendente aqui, dentro da sistêmica. Você nasceu com essa força aqui. Cada um consiga. Casa um. A mãe, ela está aqui, na casa 10. Como que é a mãe ver você nessa casa um? Vamos lá. O meu ascendente é a casa um. A casa do ascendente da minha mãe é a casa 10. Portanto, a casa 10 é a casa um da minha mãe. Ok? Então, a casa um minha vai ser a casa 4 da minha mãe. Por quê? Porque eu vou contar um, dois, três, quatro. A casa 4 é a casa das raízes. Por que que aqui é a casa 4? É a casa das raízes, das memórias, é a casa de câncer. Mas quem cuida dessa casa é o meu pai. Então, como que a minha mãe me vê? Parte do meu pai. Então, minha mãe, quando olha para mim, ela vê quem? Meu pai. Se a minha mãe está brigada com meu pai, ela olha para o filho e o que que ela faz? Ela desconta no filho. O que que o filho pensa? Minha mãe não gosta de mim. Não, é porque
A casa 4, que é o meu ascendente, lembra minha mãe do meu pai. Então, a casa um, para minha mãe, eu tenho uma aparência que lembra o meu pai. Mas também eu posso lembrar o pai dela. Por quê? Porque a casa do meu ascendente, quem são os donos? O pai da minha mãe ou a mãe do meu pai. Quando a minha mãe olha para mim, ela vai ter raiva da mãe do meu pai, consequentemente do meu pai. E ela também vai ter raiva do pai e da mãe dela. Percebe que a raiva que minha mãe tem do sogro e da sogra a gente carrega? Porque é assim que ela vê a gente. Consciente? Não. Inconsciente. Porque a casa da minha mãe aqui é o ascendente dela. Quando ela olha para o meu ascendente, que é como eu entrei no mundo, ela vai trazer raiva da linhagem do meu pai e da linhagem da mãe dela. O que nós filhos vamos carregando? A dor da minha mãe. Então, se a minha mãe tem raiva do meu pai, o que eu vou ter? Raiva do meu pai. Como mulher, homens, não é bom. Como homem, homem, não é bom. E naquelas intrigas de mamãe e papai, o que nós vamos nos tornar? Heróis. Para quê? Para salvá-los. Do olhar da minha mãe em relação à dor que está na linhagem dela, que é do pai, e da linhagem da mãe e do pai. Do pai da mãe e da mãe do pai. Então, essa casa um, para nós, é um impulso para a gente alcançar novos objetivos. Mas o que a gente faz? Mamãe olha para nós e traz uma certa intolerância, impaciência, uma repugnação, às vezes uma certa culpa, não importa o nome. O que a criança vai sentir? Lealdade à mamãe. Aquele signo meu que está aqui no ascendente vai fazer toda a diferença em relação à percepção infantil. Porque a mamãe, ela passa emocionalmente uma dor, a criança, na sua percepção, ela cata aquilo como se fosse para ela, e por medo de não pertencer, porque essa casa é do equilíbrio, mas é a casa do pertencer, ele passa a ser leal à mamãe, essa criança. Ou
Às vezes, não é nem leal à mãe. Dependendo desse pai, que nós vamos entender, ele passa a ser fiel a esse pai. Contra a mãe. Então, essa casa 1 aqui é uma casa que faz toda a diferença da nossa estadia aqui. Então, o que foi transferido para mim? 50% do que a minha mamãe sentia e 50% do meu pai. Por quê? Aqui é a casa 4 da minha mãe. Então, é como minha mãe me vê. Vamos lá para o pai, aqui, ó. Aqui é a casa do ascendente do meu pai, como se fosse a casa 1 dele. Se eu conto 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4. Olha como meu pai me vê. As mesmas dores do pai dele e da mãe do pai da minha mãe. Então ele olha para mim, as dores que estão nos pais dele, ele passa para mim. E a minha mãe, das dores do pai dela, ela passa para mim. Então, quando o meu pai e a minha mãe olham para mim, dependendo da situação desses pais com os meus avós, eu vou sentir. Eu passo a carregar as dores deles pensando que é meu. Porque na percepção dos meus pais com os pais deles, eles passam isso para mim. O que vai acontecer comigo? Aqui não é o eixo do relacionamento, que é a casa, a cúspide da casa 1 com a cúspide da casa 7, onde está Áries e Libra, é o eixo do relacionamento. Relacionamento com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Tudo começa ali. Como meu pai me vê, como a minha mãe me vê, eu me torno. Sou eu? Não. Eu crio uma máscara para ser leal à minha mãe e ao meu pai. E aí eu chego na adolescência e não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, do que eu gosto, o que eu estou fazendo aqui. Por isso que é a fase da aborrecência. Porque se esse pai com essa mãe estão desestruturados, essa criança perde a identidade. Então, tudo que ela veio fazer nesse ascendente, que é a porta da encarnação dela, ela é influenciada nessas duas percepções, papai e mamãe. Se tem planeta dentro, pior ainda. Se não tem planeta, ameniza, mas não foge da dor. Por que que essa criança, esse espírito, né, vamos ser uma criança, escolheu esse eixo? Porque ele tem um resgate kármico com esse pai, com essa mãe. Então, nós estávamos falando do sistêmico, mas o kármico está por trás desse relacionamento.
Então, qual é as dívidas que esses três têm que resgatar em conjunto para evoluir? É aí que vocês vão entender quando a gente entrar na individualidade. É ali que vocês vão saber o resgate com os pais. O que que esse pai ou essa mãe, em outras encarnações, não fizeram por vocês, que agora vocês nascem nesse eixo de relacionamento que é o eu e o outro, ou o eu e o nós, que eu preciso resgatar para ter equilíbrio. Qual o equilíbrio? Entre o yin e o yang, o feminino e o masculino. Tudo está nessa casa 1 e a casa 7. Que é a casa onde a minha mãe me vê e o meu pai me enxerga. Então, a casa 1, ele traz esses dois pesos sistêmicos, porque eu vou carregando as dores da minha mãe em relação aos meus avós, e a casa 7 que eu vou carregando os problemas do meu pai com os meus avós. E karmicamente falando, é o meu relacionamento como espírito com esse pai e essa mãe que eu escolhi. Então, é uma jornada de descobertas fascinantes. E como que a gente também consegue entender isso? Nos aspectos. Quando vocês pegam o mapa de vocês, vocês vão ver vários riscos. É ali que está a conversa kármica e sistêmica entre planetas daquilo que vocês precisam resgatar para evoluir. Então, nós temos muita coisa para conversar. Bastante. Acredito que sobre a casa vocês conseguiram entender. Então, quando eu vou abaixar aqui, que aqui é a mesma coisa de lá, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente vê isso daqui, não liga com os números não, porque vocês vão descobrir lá na frente. O que que acontece? Então, olha, meu pai, a minha mãe e eu no meio dos meus avós. Então, eu carrego dores dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Eu vou carregando. Então, chega uma hora que você só faz o quê? Você não, eu também, nós fazemos o quê? Repete padrão. Baseado em quê? Nas crenças deles. E a gente acredita que está fazendo a coisa certa, como todo mundo. Não, você não é todo mundo. Ninguém tem um mapa astral igual. Ela é a bússola, ela que nos norteia para onde nós temos que ir. E essa casa 1, ela é primordial. Porque os signos mudam, mas a casa não. E cada casa é uma área da sua vida. Então, a casa 1, que é ascendente, qual é a área da sua vida? A sua identidade, a sua autonomia, a sua autenticidade. Quem sou eu? Eu não sou nem mamãe, nem papai, nem vovô e nem vovó. Então, quem sou eu?
Essa é a pergunta da casa 1. Quem sou eu? Então, agora nós vamos falar um pouco do dono dessa casa, que é Áries. E essa casa e esse dono, que é Áries, quais são as dores que eles nos trazem quando nós não estamos vivendo essa energia ariana dentro de nós? Porque se a casa 1 tem um dono, que é Áries, mesmo que eu não tenha Áries lá, eu tenho Áries percorrendo no meu sangue, que é o fogo. E quais são as enfermidades que me trazem se eu não estiver vivendo esse Áries? Nós vamos entender já já. Então, nós vamos agora sair da casa. Se tiver mais alguma coisa, eu acrescento. Mas o principal é isso aqui. Então, depois, nós vamos entender como cada casa reflete na visão da minha mãe, na visão do meu pai, na visão dos meus filhos, na visão dos meus irmãos, na visão dos meus tios paternos, dos meus tios maternos. E aqui é, é o eixo da casa 9, que ali tem quem? Os netos. Esses netos podem ser de vocês? Não necessariamente. Pode ser os netos dos nossos avós ou bisnetos. Tá bom? Então, vocês percebem, aqui nessa cúspide da casa 2, eu risquei para separar, mas aqui não tem nada, não tem nada aqui. Aqui seria a casa dos cunhados, mas não tem necessidade de colocar. Então, a cúspide da casa 2, a cúspide da casa 8 e a cúspide da casa 11 é as únicas que não têm parentes. Os parentes principais estão nessa parte, que é a cúspide da casa 1, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 9, a 10 e a 12. A nossa família está nessa cúspide. Cada uma é uma área. E aí nós vamos estudando passo a passo e se curando também. Eu vou passar para outra câmera, ok? Dúvidas aí? Facinho, né? Carinha deles. Ai, ai. Vamos entender um pouquinho agora sobre Áries, ok? Se vocês não tiverem aí, vocês escrevem. Se você vê que é muita coisa, eu mando para vocês o outro PDF. As dinâmicas sistêmicas principais do signo de Áries. Dentro das 3 leis da constelação familiar, que é pertencimento, equilíbrio e hierarquia, quando a gente pega Áries nessa primeira lei, que é pertencimento, é a lei do pertencimento, Áries carrega muito forte a questão: tenho direito de existir como eu sou? Então, onde você estiver em Áries, é uma pergunta que faz dentro daquela casa. Eu tenho Áries na casa 3.
Quando há abortos natimortos ou filhos não reconhecidos no sistema, o ariano pode sentir que precisa lutar pela vida desde cedo. Eu tive que lutar para não morrer. Pode carregar lealdades a excluídos, ancestrais soldados, guerreiros, rebeldes, mortos ou punidos. Entenda o seguinte: quem é o regente de Ares? Marte é o planeta da guerra. Então, tudo que é guerra que envolve no nosso sistema está voltado a Ares. Então, aonde tem Ares, tem lutas, guerras, conflitos, brigas, separações, mortes. Então, onde você vê o Ares de vocês, sabe que naquela área daquela casa tem conflito. Quais são os sinais para você entender esse conflito ariano? Sensação de urgência, impaciência, agir sem pensar, autossabotagem para não ir além do que foi permitido. Então, vocês passam a viver uma vida sem se permitir. Porque vocês estão sendo leal a essa energia ariana dentro do sistema familiar. Vocês não se permitem. Não permitindo, o que vai criar em vocês? Qual é o sintoma? A emocional? Raiva. O que vai mexer em mim? Dente, ossos, cabelo, sangue. Porque eu tenho uma raiva reprimida. Que estou fazendo aquilo que eu não vim fazer. Então, eu passo a ter uma guerra, um conflito interno comigo, porque eu estou sendo leal ao meu sistema familiar. Quando eu vou para a lei da ordem, que é a lei da hierarquia, muitas vezes Ares inverte a ordem ao querer ser maior que os pais, questionando a autoridade, brigando com figuras de poder. Quando a hierarquia é respeitada, sua força se direciona para a vida, não contra ela. Pai e mãe é vida. Se eu estou contra um dos dois, eu não tenho vida. Alguma área da minha vida vai estagnar. A gente vai ficar muito mais escasso. Escassez nem sempre é falta de comida e de dinheiro. Há formas e formas de escassez. Quais são os sinais disso? Dificuldade com os chefes, autoridade, necessidade de sempre ter razão, rupturas bruscas em vínculos. Quando eu infrinjo a lei do equilíbrio, de dar e receber. Esse Áries, ele tende a dar um impulso, mas pode ter dificuldade em sustentar trocas ao longo prazo. Ele vai com tudo, com muita coragem, mas chega um momento que ele já corta, ele rompe, se não fizer como ele quer. Qual é a dinâmica comum? Começa relações ou projetos com muito entusiasmo, mas não mantém a reciprocidade. Ele cansa fácil. Quais são os sinais que nós estamos vivenciando isso? Explosões emocionais, paixão que vira raiva, desistência precoce, dificuldade em esperar o retorno do outro. Quais são os vínculos transgeracionais? Memórias de guerra. Marte rege Áries. Muitos arianos, ou Áries no mapa de vocês, carregam destinos de ancestrais guerreiros, soldados mortos, jovens, lutadores que não puderam voltar, pessoas que foram para a guerra e não voltaram. Isso gera o que em nós? Pressa, ansiedade, medo da morte precoce. Quais são os conflitos familiares? Herança de brigas violentas, expulsões, rupturas. Tendência a repetir padrões de confronto. Aborto ou gestões difíceis na linhagem.
sensação de sobrevivência, urgência em provar que está vivo. As mulheres arianas, elas podem carregar a luta de antepassadas que não tiveram voz ou espaço, manifestando rebeldia, independência e dificuldade de se submeter a relacionamentos opressivos. Olha só, eu tenho signo de Áries, o meu Sol está numa casa 3, que é justamente a casa de expressão. E hoje o meu trabalho é expressar. Mas as mulheres no meu clã foram caladas, silenciadas, elas não podiam expressar seus sentimentos. E hoje eu venho justamente ensinar isso às mulheres. Então, aonde está a minha força? Na dor. Quando eu entendo a minha dor, eu sei aonde está a minha força. Beleza? Luz e sombra do corpo relacional. A luz de Áries, coragem, liderança, autenticidade, iniciativa, vitalidade. Inspira os outros a saírem da inércia, que nem eu faço com vocês. Áries é isso, ele tira a pessoa da pasmaceira, da movimento. Qual é a sombra dele? A agressividade, intolerância, egocentrismo, rupturas bruscas, dificuldade em reconhecer a necessidade do outro, porque ele é muito individualista. Os chakras é principalmente o básico, que é a energia vital, instinto de sobrevivência, e o chakra do plexo solar. Tá? Quais são os emaranhamentos comuns? Lealdade a mortos jovens, soldados e abortos. Viver com pressa, sentir que o tempo vai acabar. Vamos, 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 vamos. Eu era assim. Eu queria tudo pronto, tanto que eu tinha muita ansiedade. E qual a repetição de conflito? Trazer brigas da família para relacionamentos atuais. Então, a gente sempre atrai pessoas briguentas, pessoas que gostam de conflito, pessoas agressivas. E tem o antídoto aqui também, que vocês vão passar por tudo isso, para curar essa parte dos conflitos transgeracionais. Vamos lá. Vamos ver qual é a disfunção energética. O arquétipo de Áries, e por analogia, casa 1 no mapa astral, ele representa o início da vida, o eu sou, a energia vital. Então, é o impulso do existir. No corpo e na saúde, essa vibração rege o princípio da força vital. Então, a gente vem com uma cota de energia vital. O que é essa energia vital? É aquele tempo que nós temos na Terra para usar e fazer a diferença. Quando a gente vai envelhecendo, essa energia vital ela vai diminuindo. Quando eu não estou dentro do meu propósito, essa energia vital ela vai se esvaindo com mais intensidade. Porque a gente utiliza essa energia vital para outro propósito e não aquilo que nós viemos fazer. Então, é o início do movimento e o sistema energético que dá partida à vida. Tudo é por Áries e pela casa 1. A gente vai olhar agora de uma forma sistêmica, arquetípica e psicossomática. Então, qual é o arquétipo de Áries? O impulso da vida. Quando a gente fala de Áries, vocês já vão lembrar. Impulso da vida. Vocês conhecem pessoas, tanto homens como mulheres, que são arianos, sabe que aquela pessoa ela veio para dar o quê? Um impulso na vida dela e impulsionar a vida dos outros. Para quê? Para evoluir. Palavra-chave: ação, liderança, coragem, afirmação, raiva, início, individualidade, ego, identidade.
O chakra correspondente é o raiz, pois ele representa a força vital, o instinto de sobrevivência, a coragem de existir e de lutar pela própria vida. Áries é corajoso, ele luta com garras e dentes quando ele sabe quem ele sabe a sua verdade. Doenças e desequilíbrios associados. Quando o arquétipo de Ares está em excesso, que está hiperativo, ou em bloqueio, que ele está reprimido, aparecem sintomas físicos e emocionais ligados à autoafirmação, raiva contida ou explosiva, impulsividade e negação do próprio desejo. Ele não se permite ter as coisas boas. Quando ele começa a subir no auge, ele vai buscar uma forma de bloquear e negar inconscientemente, e ele passa a não se permitir para ser melhor do que ele acredita que é. O excesso de energia ariana é a hiperatividade do eu sou, é aquelas pessoas prepotente, arrogante. Quando você encontrar uma pessoa assim, ela pode não ser ariana, mas ela tem uma força ariana dentro dela que ela se torna presunçosa. E ela vai ter o quê? Inflamações agudas, porque Áries ele é regido por Marte, que é o planeta do fogo e da ação. Então vai ser pessoa que vai ter muitas inflamações no corpo. Ele vai ter muita febre e enxaqueca, ele vai ter um acúmulo de calor no corpo e na cabeça. Ele vai ter muita hipertensão e tensão muscular, corpo em estado de luta constante. Ele vai ter muito problemas de acidentes e cortes devido à sua impulsividade, à sua pressa e sua competitividade. Vai ter bruxismo ou mandíbula tensa, que é uma repressão de raiva e vontade. Vai ter distúrbios de sono, que é uma mente que está sempre em alerta, um corpo sempre em guerra. Quais são os bloqueios de energia ariana, que é a negação do eu? Ele vai ter depressão leve ou apatia, ou seja, ele vai ter dificuldade de iniciar alguma coisa, ele tem medo de agir, que ele nega quem ele é. Ele vai ter baixa imunidade, cansaço crônico, a energia vital fica enfraquecida. Ele vai ter problemas no sangue e circulação, porque a vida dele não está fluindo. Ele vai ter dores de cabeça recorrentes, porque é um conflito entre o pensar e o agir. Pensa demais e não age. Ele vai ter uma autoagressão inconsciente, que ele vai trazer com ele culpa, autossabotagem, repressão da raiva. E ele se torna controlador e rígido. Qual é o aspecto emocional do ariano, do signo de Áries em nós? O aspecto emocional e sistêmico. A casa 1 e Áries representa o nascimento, o primeiro respiro e o primeiro sim à vida. Então, se você nasceu, você disse sim à vida. Quando seu pai e sua mãe disse sim para receber você como espírito, você disse sim à vida. Então, dizer que eu estou aqui porque eu não escolhi, sinto muito, você escolheu sim. E se você tem uma mãe e um pai problemático, você que escolheu eles. Porque você tinha que aprender alguma coisa. É o eixo karma. Tá? Bloqueios nessa energia podem indicar dificuldade de se colocar no mundo, não tem o direito de existir, culpas ancestrais ligadas à maternidade, partos difíceis, abortos ou rejeições na gestação, crenças herdadas de que ser forte é perigoso ou ter raiva é errado. Quais são os caminhos de cura sistêmica e energética? Fazer um ritual do nascimento consciente, trabalho com o elemento fogo, afirmação de cura, terapia corporal energética, a corpoterapia aí que eu fazia com vocês lá nos chakras.
E aí nós temos um roteiro de cura para esse arquétipo. Qual é o tema central? Despertar o eu sou. Isso vocês vão fazendo comigo. Cada leitura do Ares, cada leitura da casa 1, vocês vão fazendo esse tratamento comigo ali mesmo, tá? O elemento é fogo, o planeta regente é Marte, o chakra associado é o raiz, e a missão arquetípica é aprender a existir com coragem, ação e presença. Olha a presença aí, gente. Olha o fogo. Fogo de Tiago, fogo interno. Tá? Diagnóstico sistêmico e kármico. O arquétipo de Áries e a casa 1 representa o nascimento espiritual do ser. O instante em que a alma diz eu existo, quando há bloqueios nessa casa, a pessoa tende a se sentir insegura ou sem direito de ocupar espaço. Ele se isola, ele fica dentro de um quarto, ele se isola do mundo. Isso é um Áries totalmente descompassado. Tem medo de agir, de iniciar, liderar ou se afirmar. Reprime a raiva e o desejo de viver. Repete padrões de rejeição ou abandono, ligado à linhagem materna ou ao próprio nascimento. Gravidez não planejada, partos difíceis, abortos na linhagem. E ele vive com culpa por existir ou se destacar. Então, ele tem medo de se destacar. Causas kármicas e sistêmicas. Em níveis mais profundos, o bloqueio de Áries pode vir de vidas passadas, heranças ancestrais, memórias de nascimento traumático. O alinhamento energético é pelo chakra raiz. Tá? Aí tem exercícios para a gente fazer juntos e as frases conforme a gente vai trabalhando. Nós temos um ritual de renascimento do Eu Sou, que nós vamos fazer também passo a passo, individualmente, em cada terapia. Temos as ervas que nós vamos utilizar, se necessário for os cristais também, e passar alguns banhos para trazer esse Áries em vocês com mais força, com mais fé, porque é fogo, é fé, é a fé inabalável. Nós vamos ter as afirmações e nós vamos ter a integração sistêmica, tá? Qual é o propósito curado em vocês? O que vai trazer? Quando esse Áries se cura dentro de vocês voltam a ser o fogo da criação, que é aquele que inicia projetos com coragem, age com consciência e não por impulso. Vocês vão inspirar os outros com a sua presença viva e autêntica. Vocês vão sentir prazer em estar encarnados e construir sua própria história. Vocês não vão viver mais atrás de uma sombra. Vocês vão ser vocês de verdade. Vocês não vão ser uma imitação. Vão ser vocês. Então, vocês entenderam como nós vamos curar esse Áries em vocês individualmente? Agora, isso que eu passei para vocês não tem como eu passar individualmente, porque haja garganta também, né? Então, eu passo como um todo e nós vamos trabalhar individualmente. Por quê? Porque cada um de vocês tem um signo na casa 1. Então, cada signo na casa 1 vai ser trabalhado junto com o fogo de Áries. Tá? Então, eu tenho aquário, então eu tenho que trabalhar o meu aquário e o meu Áries. Eu já trabalhei os dois. Então, hoje eu tenho um impulso de inovar. E quando eu inovo, gente, é uma alegria tão grande que eu não sei explicar para vocês. Porque eu sei que o que eu faço, ninguém vai fazer igual. Mas é da minha natureza. Eu venho com esse propósito. E vocês vão chegar ao propósito que realmente vocês são. Não daquilo que fizeram vocês acreditar. Beleza? Fiquem à vontade. Eu acredito que o principal eu passei para vocês. Não vou passar, eu não vou falar muito aqui da casa, que eu ia falar algumas coisas mais, mas senão vai dar um nó maior na cabecinha de vocês. Mas o principal eu passei e aos poucos eu vou trazendo para vocês. Olha, casa por casa, pai, mãe. E a gente vai trabalhando individualmente, porque aí individualmente, como eu marco um por dia, a gente conversa até umas horas, e até enquanto você estiver me aguentando.
Mais fácil, o atendimento é 2 horas. Não, você saiu sabendo? Não. Então falta o quê? 1 hora para você aprender mais? Então vamos ficar mais 1 hora. Enquanto você não sair daqui falando, agora eu entendi, eu não vou sair. Perfeito? Porque eu sei que é muita informação. Né? Por isso que é importante, mesmo depois vocês assistindo a aula aí, individualmente, e tiver, vai marcando, que na próxima aula a gente tira todas as dúvidas. E aí, onde vocês se viram? O que vocês entenderam que vocês podem melhorar? Fala aí um pouco. Deixa eu desligar esse daqui. Deixa eu sair daqui. Só- Muito bem. Vamos lá. Fiquem à vontade. Falando sobre o arquétipo de Ares, que é o impulso para a vida. Tá, e como você vê a falta desse Ares em você? O que você acha? Ou está em excesso? Então, o meu Ares está justamente na casa 1, né? Tá, tá. Deixa o Caio falar que eu perguntei para ele, só um minutinho aí, segura aí, tá? Não, Tá? eu entendi Tai, desculpa. Ah, não, é o Caio, segura um É pouquinho, parecido. parecido. Ah, Fatinha, é difícil pensar nisso tão rápido, né? Mas vamos tentar. Ahn, Só um minutinho aí que eu vou parar essa gravação, tá? Porque para quem vai entrar depois, não precisa estar ouvindo o que vocês vão falar, porque o que vocês vão falar é só para mim mesmo, ok? Vou parar aqui.